Olá pessoal, eu sou Isabela Sacramento, estou muito feliz de estar aqui com vocês compartilhando algumas dicas para a gente manter uma atenção na inteligência emocional do nosso dia a dia. Primeiro ponto, eu estou gravando esse vídeo agora porque eu estava numa reunião. Deveria aparecer um figurão lá do cliente para explicar o que ele de fato queria que fosse feito, mas ele não apareceu. Então, fica lá a pessoa de RH que tinha convocado a reunião, um pouco sem graça. Eu tô chamando ele, tentando insistir. O que eu posso fazer? Tem uma frustração? Certamente tem. Mas eu acredito que é o fato de não deixar a frustração pegar por muito tempo a gente, que faz com que a gente use a nossa inteligência para lidar melhor com as situações. Então, por exemplo, a reunião estava prevista para meia hora. Em 10 minutos, eu encaminhei com ela o que a gente junta poderia saber e o que eu gostaria que ela perguntasse para tal pessoa, para o tal figurão, como eu estou brincando aqui de chamar, para que fosse produtivo o nosso próximo encontro. E vim para cá gravar esse vídeo para vocês, que eu já estava querendo encontrar espaço na agenda para fazer isso. Comecei a gravar, lá foi o vídeo progredindo, deu 2 minutos, toca a campainha. Então, não estava previsto, tenho que recomeçar, gravar tudo outra vez. Mas essa regravação talvez fique melhor do que a primeira, porque eu já tinha esquentado, já sabia melhor o que eu queria dizer. Então, de novo, não é que a gente sempre vai ficar num estado positivo, sabe? Porque muitas vezes não vai sair do jeito que você planejou. Muitas vezes a gente vai ficar chateado de um jeito que a gente não gostaria. Mas o que eu acho que a gente pode fazer melhor? Então, vamos às dicas. Primeiro, saber cadê seu potencial mesmo e cadê o lado negativo, cadê as coisas que normalmente te desestimulam. Então, se eu não tivesse atenta, quando a pessoa não apareceu, eu tenderia a pensar assim, não deu importância para mim. Isso eu já consigo não fazer, cabelo branco aqui já, né? Mas, de qualquer maneira, mantém lá o alerta de que aquele profissional pode não estar dando importância para o projeto. Às vezes o projeto é de uma área, recursos humanos, por exemplo, mas a pessoa não quer. Não acho que é esse caso não, porque foi ele que encomendou. Deve ter sido só problema de agenda mesmo. Mas se eu consigo não ficar assoberbada pelas minhas emoções negativas, eu consigo manter pelo menos o dom da dúvida. E sei que esse é um gatilho, porque quando combino as coisas, eu gosto de cumprir. Então, quando uma pessoa não cumpre, eu tenderia a ficar num grau de irritação superior ao de outras pessoas que, na verdade, ligam menos para essas coisas de pontualidade, de compromisso específico, né? Por outro lado, eu sei que eu tenho a habilidade de improvisar. Eu consigo lidar, se eu me acalmar, rápido com como eu vejo o melhor dentro dessa situação. Para mim é quase como se eu estivesse jogando um jogo, brincando de criar uma nova estratégia, onde aquela estratégia anterior não foi possível. Então, o primeiro ponto é saber cadê as suas forças, cadê as coisas que tendem a te desestabilizar, para você ficar mais consciente com isso. A segunda coisa que é importante é entender a maneira específica de organizar o seu dia. Nossa, nunca vi isso numa aula de inteligência emocional. Mas é verdade? Você não é melhor quando você tá com calma em vez de com pressa? Eu posso apostar que sim. Eu e alguns pesquisadores, né? O Daniel Goleman tem um livro que chama Foco. E ele coloca lá várias pesquisas que mostram que se a pessoa tá tanto muito focada numa tarefa, tipo, eu preciso chegar naquele lugar, ela nem olha para o lado, quanto quando ela está precisando focar, ela fica se distraindo por muitas coisas com menos importância, também vão atrapalhar. Então, cadê a organização no dia? É você prestar atenção. Quais são as coisas que você de fato precisa de foco e qualquer interrupção vai te tirar do prumo? Ou cadê aquelas coisas que você consegue desempenhar, você gostaria de desempenhar e, na verdade, não tem problema ser interrompida? Se você descobrir uma que precisa de foco, vou dar um exemplo, eu gosto de escrever. E escrever para mim é uma coisa que demora para começar, mas daqui a pouco eu estou embalada escrevendo. Qualquer pessoa que me interrompa vai me voltar para o início do meu processo, que eu rendo menos. Então,
Sempre que possível, eu tendo a avisar as pessoas de casa, olha, por favor, não me interrompam se for possível, a não ser que seja muito importante, porque eu vou fazer uma tarefa de concentração. Vocês acham que é fácil para eles? Não é não. Se eu estiver dando aula, por exemplo, se eu estiver aqui gravando um vídeo e eu avisar, como se estivesse com uma luz vermelha, é mais fácil eles entenderem que eu preciso desse tempo. Mas se for um tempo que é só para me concentrar para escrever, é como se parecesse que não precisa ser tanto foco assim. Que tem interromper? Então, vem o segundo aspecto importante. Você precisa se conhecer e ainda dentro de organizar a sua agenda, precisa se comunicar com as pessoas e dar conta se aquela pessoa já está comprometida com o que você precisa. Porque é o que eu estou dizendo, às vezes a pessoa não entendeu a real importância e você vai precisar explicar. É melhor explicar do que ficar lá remoendo, eu nunca tenho paz, não consigo fazer a minha yoga, não consigo, sei lá o que você gostaria de fazer de uma maneira um pouco mais focada. Isabela, eu tenho criança pequena, eu tenho uma distração que eu não posso sumir com ela. Talvez tenha a ver com uma conversa de divisão de tarefas. Se você está precisando de 2 horinhas para ficar concentrado num determinado dia, talvez você pudesse oferecer isso para a pessoa que reveza com você nesse cuidado, mesmo que você cuide mais tempo. Mas se isso pudesse ser uma negociação, é assim, eu quero 2 horas para fazer o que eu quiser, porque eu tenho falta disso. Agora, essas 2 horas, a minha sugestão, 2 horas por semana, se é isso a sua possibilidade, se você já tem 2 que sejam 4, não é para colocar lá todos os eu tenho que fazer, eu deveria ir para ginástica, eu deveria fazer isso. É para deixar vazio, para chegar na hora, nessa hora específica que você separou, você decidiu o que você está com vontade de fazer. Já escutei gente falando, gente, isso é um sonho, isso não existe na minha vida. Mas tem que existir. Por vários motivos. Um dos principais é que se alguma coisa de fato muito importante aparecer e você não tiver alocado ela na sua semana, ela vai parar aí nessas 2 horas. Então essas tais 2 horas servem também de um colchão se alguma emergência acontecer. O exemplo clássico é se estourar um cano na sua casa ou alguma coisa grave acontecer, você vai ter que arranjar espaço para isso. Mas às vezes vai arranjar o espaço deixando de cumprir tarefas, deixando de cumprir coisas que eram igualmente importantes. Então, se você tiver um buraquinho lá, eu tô falando 2 horas, mas pode ser menos, é o que você conseguir. É que, né, pra mim, tem que ser pelo menos 2 horas para eu poder fazer coisas como me deslocar e ir até um lugar que eu gosto, dar um mergulho na praia, né, tô no Rio. Então, essas coisas de você deixar um espacinho, a pegadinha é você não deixar, então entendi, é para realocar coisa importante. E aí ele nunca tá vazio. Então, se você tem esse espaço, você aloca a sua tarefa para lá, mas você precisa realocar o seu espaço de descanso também. Possivelmente vai parar no fim de semana. Mas é que tem gente que já tá com o fim de semana pegado de coisa lá no to-do. Então, vamos lá. O que eu estou propondo? Estou propondo para você que sim, melhorar sua inteligência emocional pode ser uma questão de organização. Você precisa organizar o seu próprio conhecimento sobre você em termos de o que é difícil para mim, pode ser o que foi difícil nessa última semana, o que me tirou do sério e o que eu tenho de habilidade, de superpoder para lidar com isso. Porque você lidou, de algum jeito você lidou. Na hora, depois, o que a gente quer com isso? Mais rápido, te tirar da sensação negativa. Porque você vai reconhecer a sensação negativa, você já estava até pronto para ela, dado que você sabe que aquilo te tira do sério. E você tem as suas ferramentas mapeadas no seu cinto de utilidades para você se tirar dessa situação. Do que você é boa em resolver esse tipo de coisa? Segundo ponto que eu estou sugerindo, que você organize o seu cronograma de atividades. Se lembrando que é a pressa, muitas vezes, o grande vilão da história. E a gente não controla tudo. É difícil controlar os barulhos que estão acontecendo enquanto eu estou gravando esse vídeo. É difícil controlar a minha própria agenda quando surge uma demanda extra que eu não estava esperando. Mas o que eu faço com isso
isso tá no meu total poder. Então, ó, um beijo, uma excelente jornada para todo mundo aqui dentro desse congresso muito lindo, dessa organização que é primorosa e feita com muito carinho e atenção, que a gente se beneficie disso como uma das coisas boas para a gente conseguir lidar com as outras que às vezes não são tão boas assim. Eu sou Isabela Sacramento. Isabela tem 2 L's, se vocês quiserem me encontrar nas mídias por aí. Beijo!